Olá, eu sou a professora Adriana Romero e a gente vai começar agora a resolução de questões sobre ácidos nucleicos. Questão 1. Em 1950, Ulrich Schaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Entre outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, A mais G, e o total de pirimidinas, C mais T, eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA, formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Considerando que a fita simples possui 20 adenina e 25 timina, 30 guanina e 25 citosina, a fita complementar terá a seguinte quantidade de bases: 20 timina, 25 adenina, 30 citosina e 25 guanina. A fita dupla completa terá a soma das bases das duas fitas, ou seja, 45 adenina, 45 timina, 55 guanina e 55 citosina, sendo a alternativa C a alternativa correta. Questão 2. A identificação da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 1950, um estudo pioneiro determinou a proporção de bases nitrogenadas que compõem as moléculas de DNA de várias espécies. Analisando, então, essa tabela, percebe-se a quantidade de bases nitrogenadas por materiais analisados. A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases nitrogenadas e que elas formam. A alternativa correta é a letra A, pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA, uma vez que os seres vivos contêm em sua estrutura genética e, consequentemente, na composição de suas moléculas de DNA e RNA, o mesmo tipo de bases nitrogenadas, sendo que apenas a sequência dessas bases sofre variação, determinando assim a variabilidade e a diferença entre as espécies. Questão 3. Define-se o genoma como o conjunto de todo o material genético de uma espécie que, na maioria dos casos, são as moléculas de DNA. Durante muito tempo, especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma, medido pelo número de pares de bases, o número de proteínas produzidas e a complexidade do organismo. As primeiras respostas começam a aparecer e já deixam claro que essa relação não existe, como mostra a tabela a seguir. Analisando essa tabela, a gente percebe que a espécie, ela vai ter um tamanho estimado de genoma, e esse genoma vai ser responsável por um determinado número de proteínas. De acordo com as informações do texto, letra A. O conjunto de genes de um organismo define o seu DNA. Incorreto, pois o genoma de uma espécie inclui não apenas o gene, como também todo o segmento ativo e inativo das moléculas que formam o DNA. Letra B. A produção de proteínas não está vinculada à molécula de DNA. Incorreto. A produção de proteínas está diretamente condicionada à molécula de DNA. Letra C. O tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Correto. Analisando-se o arroz com um genoma de 5 bilhões de pares de base, irá produzir 224.131 proteínas. Já o homem, com 3 bilhões e 400 milhões de pares de base, vai produzir mais proteína, ou seja, mais de 450 mil proteínas. Letra D. Quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho de seu genoma. Incorreto, pois sendo o homem o organismo mais complexo nessa listagem,
o seu tamanho genômico é inferior ao do arroz. Apresenta um número maior de proteínas descritas do que as sintetizadas pelo arroz. Letra E. Genomas com mais de 1 bilhão de pares de bases são encontrados apenas em seres vertebrados. Incorreto, visto que o arroz é um vegetal e não um animal vertebrado. 4. Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos. Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA... A letra correta é a letra A, onde fala que de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição, uma vez que esse ácido nucleico está presente em todos os seres vivos. Questão 5. O cientista britânico Francis Crick, um dos descobridores da estrutura da molécula de DNA, morto em julho de 2004, será lembrado como um dos mais influentes cientistas de todos os tempos. Em 1958, publicou um manifesto sobre a síntese das proteínas, apresentando suas hipóteses sobre a estrutura teórica da biologia molecular, lançando assim as bases para a descoberta do código genético. Entre as hipóteses apresentadas naquele texto, destacam-se o dogma central da biologia. Segundo esse dogma, letra A. O código genético é degenerado, pois um aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca. Incorreto. Apesar da afirmação ser verdadeira, o código genético é degenerado, pois um aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca. Porém, essa não é a alternativa certa, uma vez que não fala sobre o dogma central da biologia como a questão pede. Letra B. A transferência de informações genéticas ocorre do DNA para o RNA e deste para a proteína. Correto, este é o dogma central da biologia e ele explica justamente como ocorre o fluxo de informações do código genético. Esse modelo mostra que uma sequência de um ácido nucleico pode formar uma proteína. Entretanto, o contrário não é possível. Letra C. Cada polipeptídeo tem uma sequência específica de nucleotídeos, determinada pelo gene. Incorreto. Essa afirmativa não fala sobre o dogma central da biologia como a questão pede, mas o conteúdo é verdadeiro. Cada polipeptídeo tem uma sequência específica do nucleotídeo determinada pelo gene. Letra E. Uma molécula de DNA difere de outra pela sequência de seus nucleotídeos. Incorreto. Essa questão também não fala sobre o dogma central da biologia, mas realmente a molécula de DNA é formada pela combinação de 4 tipos de nucleotídeos. Lembrando que para cada nucleotídeo do DNA, 3 componentes são combinados: uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Questão 6. Os ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas por nucleotídeos e que formam 2 importantes componentes das células, o DNA e o RNA. 5 amostras com ácidos nucleicos foram analisadas quimicamente e apresentaram os seguintes resultados. Primeira amostra, ribose. Segunda amostra, timina. Terceira amostra, dupla hélice. Quarta amostra, uracila. Quinta amostra, fita simples. Entre essas amostras, quais se referem a ácido desoxirribonucleico? A primeira está incorreta, uma vez que o DNA possui a pentose desoxirribose e não a ribose. A 2 está correta. A 3 está correta. A 4 está incorreta. O DNA não possui uracila. A 5 está incorreta, uma vez que o DNA não tem fita simples, e sim fita dupla. Então, a letra certa é a letra E, 2 e 3. Questão 7. A figura abaixo representa esquematicamente um nucleotídeo. Você pode perceber o fosfato, a pentose, que é o açúcar, e a base nitrogenada. Esta molécula é de extrema importância para todos os seres vivos, em razão dos diferentes papéis que desempenha no interior das células.
Um dos papéis está relacionado à sua capacidade de formar diferentes polímeros no interior das células. Analise as proposições em relação ao nucleotídeo. 1. Esta estrutura molecular é encontrada nas células de todos os seres vivos. Sim, está correto. 2. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas que podem se ligar ao açúcar. Também está correto. São a adenina, timina, guanina e citosina. 3. O açúcar que se une ao fosfato e à base nitrogenada tem em sua estrutura 5 carbonos. Correto. O açúcar é uma pentose. 4. Os nucleotídeos são as unidades que formam os ácidos nucleicos. Correto. 5. Nucleotídeos se ligam por meio de suas bases nitrogenadas e também estabelecem ligações entre o açúcar de um e com o fosfato do outro. Correto. Assinale a alternativa correta. Letra E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Questão 8. Analise as proposições em relação aos ácidos nucleicos e assinale V ou F. Os ácidos nucleicos são moléculas gigantes formadas por unidades chamadas de nucleotídeos. Correto. O RNA transportador é formado a partir de regiões específicas do DNA. Incorreto, uma vez que o RNA transportador é feito apenas de RNA. O RNA ribossômico, associado com proteínas, forma os ribossomos. Correto. O DNA apresenta-se altamente condensado nas células procarióticas. Correto. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Letra D. VFVV. Concluímos mais uma aula de resolução de questões. Espero você na próxima. Tchau, tchau.